Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa é nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa é nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa é nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Esse é o volume 25.
25 de dezembro de 1928. A festa que prepara a pequena filha ao menino Jesus. Como o torna feliz. Adão, primeiro sol, exemplo do artífice. Estava a pensar no nascimento do menino Jesus e pedia-lhe que nascesse na minha pobre alma. E Jesus fala no trecho do livro do céu, né, que o desejo já faz ele nascer no coração da pessoa. Então, assim, pensar no nascimento de Jesus e pedir, Senhor, nasce no meu coração. Ele nasce. Pedia-lhe que nascesse na minha pobre alma, e para lhe cantar hinos de louvor, ele fazer cortejo no ato de seu nascimento, me fundia no santo querer divino, e girando em todas as coisas criadas, queria animar o céu, o sol, as estrelas, o mar, a terra e tudo, como eu te amo. Queria colocar todas as coisas criadas como expectantes no momento do nascimento de Jesus, a fim de que todas lhe dissessem, amo-te e queremos o reino do teu querer sobre a terra. Agora, então, sim, a Luísa estava... A vontade dela era animar as coisas, o mar, a terra e tudo, toda a criação, com o amor dela, com o eu te amo dela, e colocar essas coisas como espectadoras do nascimento, e a vontade dela é que as coisas, o sol, a lua, a criação, pedisse o reino da divina vontade. Não era isso que ela estava fazendo. A intenção dela era essa, o desejo dela era esse. Que todas as coisas dissessem, amo-te e queremos o reino do teu querer sobre a terra. Agora, enquanto isso fazia, me parecia que todas as coisas criadas se punham atentas no ato de nascer Jesus. E assim que o amado menino saía do seio de sua mãe celestial, assim que ele saía do seio de sua mãe celestial, o céu, o sol e até o pequeno passarinho, todos como em coro diziam, te amo e queremos o reino de sua vontade sobre a terra. Meu te amo no querer divino corria em todas as coisas, nas quais a divina vontade tinha sua vida, e por isso todas louvavam o nascimento do seu Criador. E eu via o menino recém-nascido, que lançando-se em meus braços todo trêmulo me disse. Então, vamos entender, Senhor. Eu quero entender que tá... A Luísa via, ela via as coisas, a gente pensa assim, meu Deus, como que é isso, né? O sol vendo o nascimento de Jesus, né? Ela fala que agora, enquanto isso fazia, ela fazia essa oração. E enquanto ela fazia isso, ela tinha a impressão, me parecia que todas as coisas criadas se punham atentas no ato de nascer Jesus. A gente fica imaginando, então o sol se colocava atento ao nascimento de Jesus, o mar, a lua, tudo. E assim que o amado Jesus saiu de seu seio, saiu do seio de sua mãe, o céu, o sol e até o pequeno passarinho, todos em coro diziam, te amo, queremos o reino de sua vontade sobre a terra. E a gente sabe que o sol não fala, a lua não fala, o passarinho não fala, ele só canta, o sol brilha. Mas o que Jesus, o que ela via, na verdade, era o que Jesus estava vendo, ele estava recebendo dela esse te amo, era dela que ele recebia o te amo. Era como se ela, assim, a vontade dela quis que isso acontecesse. E aí Jesus ele recebe a homenagem. Ele recebe a homenagem, mas, assim, realmente o sol não fala. Ele vai falar isso aqui agora, né? Ele vai explicar, mas o que é igual assim, como se fosse assim, ó. Você vai oferecer um presente para uma pessoa. Você oferece um presente para alguém. Ou a sua mãe te dá um presente, o seu esposo te dá um presente, sua mãe, o seu namorado, sei lá. E ele fala assim, esse presente, essas flores, por exemplo, o seu esposo te dá flores.
Aí ele escreve um cartão assim: essas flores, eu desejo que essas flores digam com esse perfume, com essa cor tão bonita, vermelha, elas representam, elas dizem o quanto eu te amo. Eu não sei muito falar de poesia, mas assim, como se fosse assim: seu esposo te dá um buquê de flores vermelhas, bem bonita e cheirosa, com chocolate, e ele escreve um cartão e fala assim: essas flores é para te mostrar como eu te amo, como você é amada, como eu te amo. E aí ele te entrega as flores. E você lê a mensagem que ele deixou no cartão. Eu te amo. Toda vez que você olhar para essas flores, lembra que eu te amo muito. Então, toda vez que você olhar para as flores, para o presente que ele te deu, e pensa que ele deu também que foi um pedido de noivado, né? Um pedido de noivado. Ele te deu as alianças, o anel de noivado e as flores e chocolate, sei lá. E aí ele fala essa declaração de amor. Toda vez que você olhar para o anel que ele te deu, você vai lembrar desse amor. Você vai ver, você vai ler naquele presente a declaração de amor. Você vai ler naquele presente, aquilo fica eterno, aquilo fica gravado, ele quis que naquele presente te mostrar quanto te ama. E aí você vai sempre olhar para aquele presente e vai lembrar: ele me ama. E vai lembrar e vai saber, e vai ter consciência, vai receber o amor dele. Aquele presente representa o amor. Representa, mas não é o amor mesmo, não é ele, representa o amor dele. Então a gente oferece para Deus a criação que ele fala que fez pra gente. Ele fala assim: eu criei tudo para o homem. E a gente oferece para ele o que ele mesmo fez, oferece as obras dele para falar que ama. Então ele olha para a criação que você falou: eu desejo que o sol, eu desejo que o sol fale continuamente que eu te amo. Então ele vai receber esse oferecimento que você fez. Mas é o que ele vai falar aqui, que não é assim, que o que ele mais quer. Que o que ele mais quer não é que o sol, a lua e tudo peça o reino da divina vontade, mas é que as criaturas peçam o reino da divina vontade. Ele quer o ser humano. Então, quando a gente vive na vontade divina e faz a vontade divina ser conhecida e fala da divina vontade e pega esse livro e divulga, o que a gente está fazendo? Está oferecendo para Deus a nossa vontade de que outras almas também conheçam a divina vontade. E é o ser humano, né? O ser humano é imagem e semelhança de Deus, é falante. Aí sim é a homenagem que ele mais quer. Que vai ser real, né? Vai ser real, vai ser realmente alguém falando para Deus: eu te amo. Depois de saber desse livro, depois de ter esse conhecimento, é o que acontece com a gente quando a gente teve contato com esse livro. Por quê? Porque alguém divulgou. Se eu estou com esse livro aqui na minha mão e estou lendo esse livro, é porque alguém divulgou. Alguém pegou o livro e falou do livro e colocou na internet. Então, começou várias pessoas, né? Desde da primeira pessoa que colocou esse livro num PDF e quem pegou esse livro e divulgou e partilhou, chegou em outras pessoas. E essas pessoas com esse conhecimento falam para Deus: eu te amo. Que venha o teu reino sobre a terra. Te amo e queremos o reino do teu querer sobre a terra. Aí é realmente o ser humano falando. A gente oferecer almas para Deus. Almas que vão viver na divina vontade. Aí Jesus falou para ela, né? Que bela festa me preparou a pequena filha de meu querer. Como é belo o coro de todas as coisas criadas que me dizem te amo e querem que reine minha vontade.
Quem vive nela tudo pode dar-me e pode usar todos os estratagemas para tornar-me feliz e fazer-me sorrir, mesmo no meio de lágrimas. Então é a gente pegar, a gente criar uma forma de fazer uma declaração de amor para Deus, um estratagema de amor, igual um esposo faz com a esposa. Eu quero te... É uma estratégia de amor, de conquista. Então, assim, ele aceita isso, torna feliz. Você pode usar de qualquer coisa para fazer ele feliz, fazer Deus sorrir. Falar para ele que eu te amo, falar assim, eu te amo. Cada vez que meu coração bater, pulsar, eu estou dizendo que eu te amo. Ele vai aceitar essa oferta que você fizer. Mas aí ele continua. Você deve saber que minha vida sobre a terra não foi outra coisa que sofrer, operar e preparar tudo o que devia servir para o reino da minha divina vontade, que deve ser reino de felicidade e de possessão. Por isso meus trabalhos então terão seus plenos frutos e se transformarão para mim e para as criaturas em doçuras, em alegrias e em possessão. Sim. Ele falou que ela fez essa homenagem para ele, né? Usou outras estratégias de amor para fazer ele feliz, fazer ele sorrir, né? No meio das lágrimas, ele falando de lágrimas. Por isso eu estava esperando-te para ter uma surpresa tua de amor em virtude do meu querer divino. Ele vai falar para ela, você deve saber que minha vida sobre a terra não foi outra coisa que sofrer, operar e preparar tudo. Toda a vida dele foi para o reino da divina vontade. A redenção foi um meio para isso acontecer. Não era o da redenção. Tudo que ele fez, a vida dele sobre a terra não foi outra coisa que sofrer, operar e preparar tudo. O que devia servir para o reino. Então, uma das coisas que devia servir para o reino é a redenção. Tudo que ele fez foi para o reino da divina vontade, que é um reino de felicidade e de possessão. Por isso, meus trabalhos então terão seus plenos frutos. Todo esse trabalho que ele fez na vida dele terá os plenos frutos e se transformarão para mim, para a criatura, em doçuras, em alegrias e em possessão. O trabalho de Jesus só tem pleno fruto quando a gente possuir o reino da divina vontade. Tudo que ele fez foi para preparar, tudo que ele sofreu, tudo que aconteceu foi para preparar o reino da divina vontade para as criaturas. Então, os atos dele só vai ter fruto se a gente tomar posse do reino da divina vontade. Se a gente possuir esse reino de felicidade e de possessão, possuir o reino. E por isso meus trabalhos então terão seus plenos frutos e se transformarão para mim e para as criaturas em doçuras, em alegrias e em possessão. Enquanto isto dizia, desapareceu. Mas depois de pouco tempo voltou dentro de um berço de ouro, vestido com uma pequena veste de luz, e acrescentou: minha filha, é meu nascimento, e vim para te fazer feliz com minha presença. Seria muito duro não fazer feliz neste dia a quem vive em minha divina vontade. Não dar meu primeiro beijo e te dizer te amo como correspondência do teu. Te apertando fortemente ao meu pequeno coração, fazer-te sentir os meus batimentos que fazem sair fogo, que gostaria de queimar tudo que não pertence à minha vontade. E o teu bater ecoando no meu, repete-me o teu querido refrão: tua vontade reine como no céu assim na terra. Repita sempre se quiser me fazer feliz e acalmar meu choro infantil. Então, se a gente quiser acalmar Jesus, fazer ele feliz é repetir sempre que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. E assim, não é só falar, né, gente? Não é só falar, porque a gente tem
a gente tem todos os meios para divulgar. Não, não é só falar para Jesus ficar o dia inteiro, eu aqui na minha casa, né, arrumando a casa, cuidando das coisas, e o dia inteiro falando para Jesus no meu coração, só no meu coração, só em pensamentos, que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. O que deixa Jesus mais feliz é eu realmente falar isso na internet. Eu realmente falar isso para o mundo, falar isso para as almas, falar isso para a humanidade inteira. Não só repetir para Jesus, mas repetir para as almas, porque o reino vai acontecer, que é o que ele falou. O reino vai acontecer quando as almas tomarem posse de tudo que ele fez. Todo o trabalho dele foi para o reino da divina vontade. E o reino acontece quando as criaturas tomam posse. É a paz, o reino da divina vontade é a paz entre Criador e criaturas. Mas as criaturas, para viver nesse reino, precisam conhecer esse reino, precisam desse conhecimento. Então, quando a gente está aqui, eu estou aqui fazendo um vídeo, quando a gente faz um vídeo para divulgar o livro do céu, eu estou repetindo isso, eu estou falando para Jesus, tua vontade reine como no céu, assim na terra. Não é só falar, não é assim, não é para a gente entender que é só para a gente ficar repetindo, pegar um rosário, pegar um texto e ficar repetindo, fazendo. Isso é bom, é maravilhoso. A sua intenção, fazer essa oração é incrível, falar tua vontade reine como no céu, assim na terra. Isso é incrível. Mas agora você realmente fazer isso acontecer, Deus em você, Deus poder te usar a sua boca, usar a sua vida para poder isso acontecer, é isso que Ele quer. Não é só que a gente fale e reze, não, é que a gente tenha, não é só a intenção, é a ação concreta, são atos. E quando a gente faz um vídeo, quando a gente divulga a divina vontade, é um ato. É falar isso em ato, não só em palavras, é fazer isso em ato. Que a vontade reine como no céu, assim na terra. Quando a gente fala do livro do céu e testemunha, é maravilhoso viver na vontade divina. Eu estou lendo esse livro, cada dia eu estou aprendendo mais e mais e mais, conhecendo Deus mais e mais. Já conheço Deus aqui na terra, o que já é um céu na terra. Porque o céu, a eternidade é conhecer Deus, eu já conheço Ele aqui na terra, já estou desfrutando da presença dele aqui na terra, é maravilhoso, eu não quero nem saber de nada, eu só quero saber de Deus. Isso é incrível, é uma felicidade, é uma paz, é uma vida maravilhosa, e você fala disso, faz propaganda, você faz, tipo assim, como se fosse cabo eleitoral de Deus. Gente, fica com ele é maravilhoso, você fica testemunhando isso. Falando realmente isso aqui que está no livro do céu acontece. Eu vejo isso, eu vejo a divina vontade. A divina vontade é a fonte de tudo. Realmente, agora eu estou reconhecendo ela estava o tempo todo. É a vida de todos os atos, de todas as criaturas, mas eu não sabia, mas agora eu sei. E eu estou vendo Deus em tudo. Eu não tenho dúvida que eu sou amada por Deus 24 horas, porque Ele falou no livro do céu assim, se eu não amar a criatura, ela se esvai. Então, se eu estou viva, se eu existo, quer dizer que eu sou amada por Deus. Tenho essa certeza, eu nunca penso que Deus não me ama, porque se eu estou pensando, quer dizer que eu existo, e se eu existo, quer dizer que Deus me ama, porque Ele falou isso. Aí você fica com essa verdade, sua vida problemas que a gente tenha, estados de ânimo, mas é uma felicidade incrível. Olha só aquela frase, né, não vou saber quem falou essa frase, nossa. Penso, logo existo? Não lembro quem falou, não importa. Eu sei que tem essa frase famosa, né, do filósofo lá. Penso, logo existo. Aí eu falo assim, eu existo, logo Deus me ama. Porque Ele falou, se a criatura, meu amor pela criatura é tanto que Ele falou que a gente meditou ontem na live, falou assim, ó. Foi 18. Falou aqui, ó. Minha filha, o meu amor pelas criaturas é tanto
que não cessa um só instante de as amar. Não cessa um só instante de as amar. Então Deus não cessa um instante de te amar. Nem um instante. Se cessasse um só instante de amá-las, toda a máquina do universo e todas as criaturas se resolveriam no nada. Então quer dizer assim, o sol está nascendo, o universo existe, logo Deus me ama, logo Deus ama as criaturas. Isso é um fato. Porque se ele deixar de amar um só instante, um segundinho, ele não amar, tudo se esvai. Tudo, porque a existência de todas as coisas teve o primeiro ato de vida de meu amor pleno, inteiro, completo, interminável, incessante. E para fazer com que meu amor tivesse toda a sua plenitude, fiz sair de mim, como ato de vida de todo o universo, de cada ato de criatura, minha vontade divina. Então, se Deus, por um instante, não te amar, você para de existir. Então, se você existe, quer dizer que Deus te ama. É muito simples assim. O tempo todo. Aí ele fala aqui. Então, repetir. Então, repita sempre se quiser me fazer feliz e acalmar meu choro infantil. Repita sempre que a vontade divina, deseje sempre, mas com atos, que a vontade divina se faça assim na terra como no céu. Não só fale, mas faça. Deixa Deus em você te usando como instrumento para a vontade dele acontecer na terra, né? Um microfone de Deus para falar da vontade divina. Não só ficar no fundo da sua alma, mas transbordar. Ele falou no próximo trecho do volume 25, ele fala que o sol, o céu, a lua são tudo mudos, são mudos. Eles não falam uma só palavra. Mas o sol, o céu da minha vontade são falantes. Aí ele falou, quem é o sol, o céu da minha vontade? Os conhecimentos. O conhecimento da divina vontade são céu, sol, lua, ar, vento impetuoso. É o conhecimento. É o livro do céu. O livro do céu é sol falante. O livro do céu, o conhecimento é sol falante, é a criação falante. Falando do amor de Deus, falante. Então, aí ele deposita no fundo da nossa alma esse conhecimento, forma esse sol, forma esse céu, forma essa criação na nossa alma falante, e a gente fala. E nós temos capacidade de falar e de transbordar esse sol, fazer esse sol brilhar e sair os raios para fora de nós. Não fica só no nosso interior, a gente fala. E aí ilumina outras almas para poder formar nelas também sol. Que é o que ele falou aqui do Adão, que é o sol, quer ver? Ele vai falar aqui. Depois disso, continuava meus atos no Fiat Divino, punha-me no Éden, nos primeiros atos da criação do homem. Aí ele leva ela a contemplar a criação do homem, que é o que interessa para ele. É o homem. O que interessa para Deus é o ser humano, é o homem, é a criatura. É isso que interessa para ele. É isso que ele quer atingir. Ele quer um sol falante. Ele não quer o sol que a gente tem a intenção de que o sol fale que vem o reino da divina vontade. Não, ele quer o sol falante, que é o homem, que é a alma, que tem esse conhecimento, que tem esse sol na alma, e essa alma fala. Esse sol dos conhecimentos, que é o conhecimento que ele falou, vai falar no próximo texto 25:18. Que é o próximo que a gente vai meditar. Todo dia a gente medita um trecho do livro do céu no grupo. E aí, ele quer sol falante, que é o ser humano. Aqui, ó, o primeiro sol humano. Adão é um sol. Aí ele fala, minha filha, Adão, primeiro sol humano. Ele não quer sol. Ele não quer que a gente fique pensando assim. A minha intenção, Senhor, é que o sol aqui do sol mesmo da criação, fale que venha o teu reino. Não, ele quer o sol humano, que é as almas.
E como que forma esse sol humano? Como que uma criatura se torna um sol humano? É o conhecimento. É o livro do céu que forma esse sol. Que faz o homem se tornar sol. Que brilha, que expande os raios para iluminar outros. Minha filha, Adão, primeiro sol humano. Nossa, Jesus, coisa mais linda. Que incrível. Ele deixa muito claro aqui, como foi falado na meditação desse tema, quando a Aline fez a meditação, que a gente tem que entender o que o autor está falando, o que Deus está falando. Ele é o autor desse livro. O que ele está falando, ver a intenção dele. Então a gente tem que entender que ele está falando para a Luísa, ele está falando para ela, você está me oferecendo o sol, com a intenção, eu recebo essa oração, essa homenagem, essa declaração de amor. Mas o que eu quero mesmo é o sol humano. É o homem ser só humano. Então, aí ela foi um instrumento, a depositária de todo esse conhecimento, para poder ela ser só humano e depois, através dela, a gente receber essa luz, que vem dela, que se tornou um sol humano, e aí expande os raios para a gente, para as outras almas também serem sóis. Então, Adão, primeiro sol humano, e aí Jesus fala no livro do céu que ela é a primogênita. A Luísa, ela ficou sendo a primogênita no lugar de Adão. Ele fala isso. Não sei onde agora o trecho, para achar o trecho aqui, mas e Adão, tem trecho até que Adão fala com ela, é justo que você fique no meu lugar. E a gente às vezes fica assim, mas Senhor, não é Jesus que é o novo Adão? Não é Jesus que é o novo Adão? Mas Jesus é Deus. Ele é Deus. A Luísa é a primeira criatura. Deus, Jesus não é criatura, Jesus é criador. Então é a criatura que viveu na divina vontade. A criatura é só humano. Jesus é criador. Ele é homem, mas ele é Deus, ele é criador. Então ela é a que ficou no lugar de Adão, porque ele perdeu o posto para poder, por causa de ter feito a vontade dele. Então, não sei, meu pai, onde que tá o trecho que ele fala isso, mas Adão até fala com a Luísa. Tem trecho que a Luísa vê Adão e eles conversam. E ele fala com ela. Eu acho que tem como achar, se colocar primogênito. Colocar primogênito, eu acho que tem como achar. Deixa eu achar rápido. Vou tentar. Primo. Tu és a minha filha primogênita da minha vontade. Como te amo, és preciosa aos meus olhos, ter-te-ei tão guardada que, se ao criar o homem preparei um Éden terrestre, para ti preparei um Éden divino. Falou para Luísa, ela é a primogênita. Minha filha primogênita de minha vontade. Como filha, quero revelar-te a santidade daquele que possui o reino do meu Fiat. Chama ela de filha primogênita. Constituindo-te filha primogênita de nosso querer. É necessário que vivas conosco para formar a primeira cópia da alma que vive em nosso querer, de modo que, conforme vivas em nós, mesmo que recebas a nossa atitude e aprendas com o nosso poder a agir à nossa maneira. Aí a Nossa Senhora é mãe de Deus. Nossa Senhora é mãe de Deus. A Luísa é a filha primogênita é a Luísa. Filha primogênita da minha vontade.
Várias vezes ele fala filha primogênita. A ti é dado, filha primogênita, o fazer conhecer os métodos, o valor, o bem que minha vontade contém. O que significa ser filha primogênita da vontade divina? Filha primogênita da minha vontade, por que estás tão oprimida? Se você pensa em sua grande fortuna, sua opressão irá embora, irá embora. Você sabe o que significa filha primogênita de minha vontade? Significa primeira filha no amor de nosso Pai Celestial, primeira de todos em ser amada. Significa primeira filha da graça, da luz, primeira filha da glória, primeira filha possuidora das riquezas de seu divino Pai, primeira filha da criação. Como filha primogênita do Supremo Querer, contém todos os vínculos, todas as relações, todos os direitos que contém a uma filha primogênita. Vínculo de filiação, relações de comunicação com todas as disposições de seu Pai Celestial, direitos de posse de todos os seus bens. Mas isso não é tudo. Você sabe o que significa primeira filha saída de minha vontade? Significa não só ser primeira no amor e em todas as coisas do seu Criador, mas encerrar em si todo o amor e todos os bens dos outros filhos, de modo que se os outros possuirão cada um a sua parte, ela como primogênita possuirá tudo junto, os bens dos outros. E isto com direito e com justiça, porque como primogênita a minha vontade a ela confiou tudo, tudo doou. Por isso nela se encontra a origem de todas as coisas, a causa pela qual foi criada a criação, a finalidade pela qual saiu em campo a ação e o amor divino. Causa primária de todo o agir de um Deus foi quem devia ser filha primogênita de nossa vontade. Meu Deus, que incrível! Portanto, dela, como consequência, derivam todos os bens, dela partem e a ela regressam. Olha então como é afortunada. Tu não podes compreender completamente o que significa ter a primazia no amor e em todas as coisas criadas de teu Criador. Aí ela disse, eu ouvi isso, disse, meu amor, o que dizes? E além disso, em que me aproveita tanta fortuna que tu dizes quando me privas de ti? Todos os bens me convertem em amargura sem ti, e além disso, já te disse tantas vezes que só quero a ti. Tá. Aqui ele fala de Adão. Minha filha, não devo bastar-te, sou eu. Nem quero que digas que todo o resto não te interessa. Não, não, não. Se não me basta a mim dar-te só a mim, senão que te dou também todas as minhas coisas. Se me interessa a mim que a primazia, que a filha primogênita sejas tu, deve interessar-te também a ti. Se é minha vontade que você seja primogênita, você também tem que querer ser. É a mesma coisa pra gente, se é a vontade de Deus que a gente seja filho da vontade divina. Então a gente tem que se interessar também, querer ser, né? E você não sabe que minha frequência é porque você é minha filha primogênita? Então ele só ia tanto a ela porque ela é a filha primogênita. Não sabes tu que Adão, até que se manteve como filho primogênito de minha vontade, e por consequência tinha a primazia sobre tudo, eu o visitava frequentemente? Então, Adão perdeu o posto, tá vendo? E foi dado para Luísa. Então, ele deixa bem claro aqui nesse trecho. Ela é a filha primogênita, ele perdeu o posto. Então, até que ele se manteve no posto, Deus visitava ele frequentemente. E ela, como filha primogênita, era visitada frequentemente, porque ela tinha esse posto. Porque ela foi colocada nesse posto. Minha vontade reinante nele lhe fornecia todos os modos necessários para entreter-se comigo como filho que forma a consolação de seu pai. Assim que eu falava com ele como a um filho, e ele comigo como a seu pai. Mas assim que se subtraiu de minha vontade, perdeu a primazia, perdeu a primogenitura. Igual o Esaú e Jacó, que o Esaú vendeu a primogenitura para Jacó, perdeu porque ele vendeu. É a história de Esaú e Jacó.
Que ele falou, não, por um prato de lentilhas. O Jacó falou assim, se você tá com fome, não sei o quê, ele vendeu o direito de ser primogênito, o Esaú, por causa de coisas humanas, de comida, por causa de bens materiais. Vendeu a primogenitura. Então Adão também perdeu, porque ele fez a vontade dele, por causa por causa da sedução, né? Ele quis fazer a vontade dele, então ele perdeu a primogenitura. Ele perdeu. Assim que se subtraiu de minha vontade, perdeu a primazia, perdeu a primogenitura e junto com isso perdeu todos os meus bens, inclusive o próprio Deus, né, de ver Deus assim igual ele via. Já não sentia nele a força de sustentar minha presença. Eu me sentia atraído por uma força e vontade divina para ir a ele. Por isso todos os seus vínculos comigo ficaram despedaçados. Por direito já nada lhe tocava, e não pode mais me ver revelado, senão entre raios e eclipsado em minha luz, naquela luz de minha vontade que ele tinha rejeitado. Agora você não sabe que a primazia que perdeu Adão como filho primogênito de minha vontade passou a você aqui, ó. É isso aqui, ó. A primogenitura que Adão perdeu passou para Luísa. E que eu devo encerrar em você todos os bens que devia encerrar nele, se não se houvesse subtraído de minha vontade? E a gente ia receber de Adão. Nós, os outros filhos, íamos receber de Adão os bens da divina vontade, o conhecimento. A gente ia receber dele, herdar dele. Mas ele perdeu a primogenitura, perdeu todos os direitos e foi passado para Luísa. E agora a gente recebe dela. Ela é a filha primogênita, a gente recebe dela tudo. Por isso te vejo como a primeira criatura que saiu de nossas mãos. Porque quem vive em minha vontade é sempre a primeira diante de seu Criador. E apesar de que no tempo tenha nascido depois, isto não diz nada. Em nosso querer é sempre primeira quem não fez nenhuma saída de dentro dele. Para Deus não importa se a Luísa veio depois de Adão. Para Deus importa que ela viveu na vontade divina. Olha então como tudo deve interessar-te. A minha vinda é a força irresistível da minha vontade que te atrai a mim e te dispõe. Por isso quero suma gratidão por sua grande fortuna de ser a filha primogênita da minha vontade. Ela não pode ficar falando, eu não quero saber dessas riquezas, de toda essa riqueza. Não, ele falou assim, é uma ofensa, né? Tipo assim, ele quer que ela seja grata por ser a filha primogênita. Então é isso. Isso mesmo, ela é primogênita. Então Adão, primeiro sol humano investido por nosso querer, seus atos eram mais que raios de sol, que se alongando e se estendendo devia investir toda a família humana, tá vendo? E a gente ia receber de Adão. Esse sol, gente, eu vou ler aqui rapidinho pra vocês verem. Sol, céus e sóis mudos, céus e sóis falantes. Ó, o que é o céu e sol falante? É o conhecimento, ele fala aqui, ó. Mas você sabe o que são estes céus e sóis falantes? São os conhecimentos que te manifestei sobre minha divina vontade. Adão tinha que expandir esse sol falante. Ele se transformar nesse conhecimento e expandir para toda a família humana. Mas ele foi destituído, ele se subtraiu da vontade divina, perdeu esse conhecimento e aí passou para Luísa. Aí a gente recebe dela. Nos quais se deviam ver todos em um, como palpitantes nestes raios, concentrados todos no centro deste primeiro sol humano, os quais todos deviam ter virtude de formar seu sol, sem sair do vínculo do primeiro sol. Ai, que lindo! Peraí, Jesus, deixa eu entender aqui direito. Deixa eu ler todo esse pedacinho aqui para eu entender. Minha filha Adão, primeiro sol humano, investido por nosso querer, que é o sol falante, o conhecimento. Então Adão, esse sol humano, investido pelo conhecimento, por esse sol falante, céus e sóis falantes, que é
todos os conhecimentos. Ele é investido por esse conhecimento, por essa luz, por essas verdades. Seus atos eram mais que raios de sol. Então, assim que ele agisse, ele ia agir de acordo com esses conhecimentos. Raios de sol que, se alongando e se estendendo, deviam investir toda a família humana. Então, o conhecimento que ele ia receber ia passar para os outros. Ia passar o conhecimento da vontade divina, do amor por Deus, de tudo. Mas por causa dele ter se subtraído da vontade divina, o que a gente herdou? O pecado original. Tudo que ele teve, né, dos pensamentos que ele teve em relação a Deus, passou para a gente. Medo, desconfiança de Deus, não suportar a presença de Deus, desobediência a Deus, rebeldia, orgulho, tudo que estava na Eva e no Adão passou para a gente. Mas era para passar a divina vontade, que, se alongando, devia investir toda a família humana, nos quais se deviam ver todos em um. Palpitantes nestes raios, todas as almas deviam estar conectadas com essa mesma verdade, com esse mesmo conhecimento, concentrados todos no centro deste primeiro sol humano. Mas a gente nunca se desvincular de Adão. Sempre a gente já está concentrado neste primeiro sol humano, os quais todos deviam ter virtude de formar seu sol, sem sair do vínculo do primeiro sol. A gente ia ser sol também, só que vinculado ao sol, ao primeiro sol, Adão. A gente se torna sol também, ilumina também com os nossos atos, mas a gente nunca se desvincula do livro do céu, que foi depositado na Luísa, desse conhecimento da Luísa, que é agora a filha primogênita. Sempre conectado, a luz que a gente recebe sempre é vinda do livro do céu, que foi depositado na Luísa. Nunca é desvinculado. Sempre tem que estar conectado com esse conhecimento aqui. Não são coisas desconectadas daquilo. Porque, tendo o princípio, a vida de cada um deste sol, cada um podia ser sol por si mesmo. Cada um podia ser sol por si mesmo. Igual a flor. A flor, as flores, ela tem a flor. Imagina a primeira flor que Deus criou. Ela tem sementes. E a semente forma outra flor. E essa outra flor que foi formada tem sementes, ela vai formando outra flor. Então tem essa virtude. Uma flor tem virtude de produzir outras flores. Então um fruto, um limão tem a virtude de produzir outros limões, porque tem a semente. Então um sol humano, ele tem a virtude de produzir outros sóis humanos. Então a Luísa tem esse conhecimento, ela tem. E esse conhecimento vai formando outros sóis humanos. Adão tinha que passar isso para a família humana, mas o que ele passou foi o que ele estava no pecado original. As trevas, né? A desobediência. Então é como se fosse a semente, né? Que passa e vai multiplicando. Sol forma sol. Foi bela a criação do homem. Oh, como superou ao universo inteiro. O vínculo, a união de um em tantos era o maior prodígio de nossa onipotência. Que nossa vontade una em si devia manter a inseparabilidade de todos. A vida comunicativa e que une a todos. É muito grande que, gente, é muito incrível que Jesus está falando. Toda vez que a gente lê, a gente vai entender mais coisa. Então ela estava falando da criação e ele está falando como a criação do homem superou. Então ele vem falar, eu quero que você olhe para o homem. Para o homem, para o homem. Então seja esse sol, ela é esse primeiro sol e a gente é esse sol que vai recebendo dela, recebendo do conhecimento que foi depositado nela. É isso que é o foco de Deus. Que seja formado esse sol, que esse sol esteja em cada alma, que esse conhecimento esteja em cada alma e que cada alma seja um sol que tem vínculo com esse sol primeiro aqui que está no livro do céu. É isso que Deus quer. Como superou o universo, o vínculo, a união de um em tantos era o maior prodígio de nossa onipotência. Que nossa vontade una em si devia manter inseparabilidade de todos, a vida comunicativa que une a todos.
símbolo e imagem de nossa divindade, que somos inseparáveis. Era o ser humano, a família humana é para ser inseparável. Inseparável. A família humana, o vínculo, a união de um em tantos era o maior prodígio de nossa onipotência. A gente está tudo vinculado. Os seres humanos estão vinculados. Não tem como separar a família humana. Porque a gente veio todos de um só. Do primeiro casal formou todos os outros seres humanos. Então, o gene de Adão está em todos nós. Se a gente fizer a genealogia de toda a humanidade, vai chegar em Adão. Todos estão unidos com ele, com o germe dele, com o gene dele, falando de humanidade, de seres humanos. Então está tudo vinculado. Tudo vinculado. Mas é mais para a gente pensar também nessa comunicação de luz, de conhecimento, de um ser a luz para o outro, de um ajudar o outro, e da gente ter a mesma vontade. Assim como entre as três divinas pessoas, eles são um. Por quê? Porque tem a mesma vontade. É para a família humana ser una também. Se tivermos a mesma vontade, que é a vontade de Deus, a gente é um. Por isso que Deus fala, eu vejo a família humana como uma. Ele não vê várias pessoas, ele vê a família humana. Só que o problema é que não está com a mesma vontade, né? Mas o plano dele, ele criou a gente para ter a mesma vontade, que é a vontade dele. E o que faz a Santíssima Trindade ser una é porque eles têm a mesma vontade. Se todos os seres humanos têm a mesma vontade, nós somos uma vontade. Somos sempre um, porque uma é a vontade, uma é a santidade, uma é a nossa potência. Por isso, sempre é visto o homem por nós como se fosse um só. Nossa, é muito incrível, Jesus. É visto o homem como se fosse um só. Um só homem. Porque ele criou a gente para ter a mesma santidade, a mesma potência, a mesma vontade. Então ele olha para o homem para ser um só. Apesar de que devia ter sua geração grandíssima, mas sempre concentrada em um. Sempre concentrada em um. Ele olha para um. Ele deposita tudo em um, que foi Adão, mas Adão saiu. E aí Jesus veio como um novo Adão para receber tudo e passar para a gente. Para passar de novo para as criaturas. Então, aí a Luísa foi. Jesus veio, recebeu tudo. Esse um só era Adão, que ia expandir para todos. E a gente ia ter a mesma vontade que Adão tinha, que era a vontade de Deus. Adão tinha todos os bens de Deus, tudo. E era para ele passar tudo para a gente. Então a gente ia ser só um, com ele, e receber tudo dele. Ele se subtraiu da vontade divina. Aí Deus mesmo se encarnou, vestiu de homem, se tornou um homem, e recebeu tudo. E agora a família humana tem de novo os bens de Deus em Jesus. E a gente recebe de Jesus. Aí Jesus passa para Luísa. Essa primogenitura agora é a Luísa. Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Então, o homem é visto só como se fosse um só, apesar de que devia ter sua geração grandíssima, mas sempre concentrada em um. Era o amor incriado que vinha criado por nós no homem. Era o amor incriado que vinha criado por nós no homem, e por isso devia dar de nós e assemelhar-se a nós. E a nossa vontade única, que age em nós, devia agir única no homem, para formar a unidade de todos. E o vínculo inseparável de cada um. Esse vínculo inseparável existe se todos têm a mesma vontade. Por isso o homem, ao subtrair-se de nosso fiat divino, deformou-se e desordenou, e não sentiu mais a força da unidade e inseparabilidade, nem com seu Criador, nem com todas as gerações. Então a gente se vê separado um do outro porque não temos a mesma vontade. A vontade divina é que transforma todos os homens em um só.
que a gente sente essa inseparabilidade com os outros e com o Criador. Quando a gente quando o homem se separou da vontade divina, aconteceu essa ruptura com Deus e com os outros seres humanos. Nem com seu Criador, nem com todas as gerações. Sentiu-se como um corpo dividido e despedaçado em seus membros, que não possui mais toda a força de seu corpo inteiro. E a gente foi todo reunido em Jesus, né? Na humanidade de Jesus, reuniu todos novamente. Eis porque minha divina vontade quer entrar de novo como ato primeiro na criatura, para reunir os membros separados e dar-lhes a unidade e a inseparabilidade, como quando saiu de nossas mãos criadoras. Nós nos encontramos na condição de um artífice que fez sua bela estátua, que faz ficar admirados o céu e a terra. O escultor ama tanto essa estátua que pôs sua vida dentro dela. Assim que cada ato ou movimento que ela faz, o escultor sente em si a vida, o ato, o movimento de sua bela estátua. Que lindo, meu Deus. Ai, lindo. Uma estátua que o Criador colocou sua própria vida nessa estátua. E toda vez que a estátua se move, faz algum ato, ele sente, é ele agindo, é a vida dele que está ali. Por isso que a gente falou na live, tudo que a gente faz é Deus fazendo. É eu e ele, nós somos um com ele. E quando a gente faz alguma coisa, é Deus fazendo. Não é você fazendo com a vontade de Deus, é Deus fazendo em você. Você e ele é uma coisa só. Deus e você é a mesma coisa. Uma unidade. E aí, o que você faz, você recebe a vida de Deus para fazer qualquer coisa. Então, se você se move, ele está confirmando aqui, se você se move, você é uma estátua que ele criou e ele colocou a vida dele nessa estátua. E quando essa estátua se move, ele sente em si a vida, o ato, o movimento de sua bela estátua. Porque é a vida dele que está ali. O escultor a ama com amor de delírio, não sabe separar seu olhar dela, mas em tanto amor a estátua recebe um encontro, choca e fica despedaçada nos membros e na parte vital que a tinha vinculada e unida com o escultor, que é a vontade. A mesma vontade dele. A estátua fica despedaçada porque ela se subtrai da vontade do Criador dela mesma. Ela foi criada e ela não quer se submeter à vontade de quem a criou. Qual não será a sua dor? E o que não fará aquele para refazer a sua bela estátua? Quanto mais que ele a ama ainda, e ao amor delirante se adicionou o amor doloroso. Tal se encontra a divindade com respeito ao homem. É nosso delírio de amor e de dor, porque queremos refazer a bela estátua do homem. E como o choque aconteceu na parte vital de nossa vontade, que ele possuía, restabelecida ela nele a vontade divina, a bela estátua será refeita e nosso amor ficará satisfeito. Por isso não quero outra coisa de ti, senão que minha divina vontade tenha sua vida. Depois acrescentou com um acento mais terno: minha filha, nas coisas criadas, a divindade não criava o amor, mas as sombras da sua luz, de sua potência, de sua beleza. Nas coisas criadas, a divindade não criava o amor, mas Deus, nas coisas criadas, criava as sombras de sua luz, de sua potência, de sua beleza. Nas coisas criadas tem sombras do que Deus é. O céu, por exemplo, tem uma sombra da infinitude de Deus. O céu representa uma sombra da infinitude de Deus. As flores representam, é uma sombra da beleza de Deus. Ele é infinitamente belo. As flores representam uma sombra da beleza dele. A flor não é a semelhança com a beleza de Deus. É uma sombra. Ele é muito, muito infinitamente belo. Então, na criação ele criava sombras da luz, da potência, sombras dos atributos dele.
Assim que se pode dizer que ao criar o céu, as estrelas, o sol, o vento, o mar, a terra, eram as nossas obras que colocávamos fora, e as flores de nossas belas qualidades. Ele colocava fora características dele, coisas que falam dele. Por exemplo, quando a gente vê uma obra de arte, assim, um quadro assim de um artista, aí você olha para aquela obra e fala, nossa, como esse autor, esse pintor, ele é talentoso. Olha como ele pinta bem, como ele é talentoso. A gente consegue ver no que a pessoa cria características dela. Como ele deve ser. A gente olha por uma obra e fala assim, como ele deve ser. Como ele é inteligente, olha o que ele fez. A gente olha, por exemplo, o avião. Né? O avião, nossa, que incrível, né? Essa obra mostra a inteligência desse autor desse avião, do engenheiro que fez esse avião. Um carro, por exemplo, um carro. Você olha um carro e fala assim, nossa, tem uns carros agora que usa gasolina e bateria. Ele não é elétrico nem ele é híbrido. Aí você fala, nossa, a pessoa que criou isso é inteligente, né? Muito inteligente, muito esperta, né? Esperto. E a gente sabe que é Deus, né? Que é Deus que faz tudo. A inteligência é de Deus. Mas a gente fala assim, pela obra a gente vê os atributos da pessoa que fez. Então a criação são sombras, são para mostrar o que Deus é. Mas não é ele. Agora, só para o homem, este prodígio grandioso de criar a vida, e a vida do nosso mesmo amor. E por isso está dito que foi criado a nossa imagem e semelhança. Coisas de Deus é a própria semelhança de Deus, o homem. O homem é a própria semelhança de Deus. Por isso o amamos tanto, porque é outro ele. É um filho. Não é um carro, é um filho. Não é obras minhas, não são coisas minhas, é meu filho, saiu de mim. É minha semelhança. É um pedaço de mim, não é só algo que eu criei, é um pedaço de mim que está ali. É um pedaço de mim, é um pedacinho meu que está ali naquela pessoa, naquela criatura. Por isso o amamos tanto, porque é vida e obra que saiu de nós, e a vida custa mais que tudo. Contemplar isso aqui é muito lindo. E a entender isso, né? Que o que ele quer é o homem. O que ele quer é o homem. Que ele quer restaurar o homem. Que ele quer só os humanos. Só humano. Almas iluminadas com esse conhecimento. Jesus, eu confio em vós. Amém.